Irmãos, houve um episódio onde o apóstolo Pedro, juntamente com o apóstolo João, eles foram intimados pela autoridade religiosa da sua época, logo no início da igreja primitiva. E eles foram intimados a não pregarem mais o nome de Jesus. Por que eles não poderiam pregar mais o nome de Jesus? Porque a autoridade judaica entendia que os seguidores de Cristo ofereciam um certo tipo de risco ao povo judeu, ao povo hebreu. Mas aí, Pedro, ele diz uma frase, como não falarei sobre tudo que vi e ouvi, está lá em Atos. Coloquei aí, cadê a frase? Atos capítulo 4. Não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. No que depender do seu amém, parece que você não entendeu essa frase. Vou ler de novo. Pois não podemos deixar de falar de tudo quanto ouvimos e de tudo quanto vimos e ouvimos. Pode dizer um amém com vontade aí, querido? Isso. Glória a Deus. Queridos, essa frase, não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos, ela está carregada de um sentimento, querido. Dentro do coração de dois homens, que colocavam eles numa condição incontrolável. Não importa o que aconteça, a gente vai falar de Jesus. Mas aí disseram para eles: mas se vocês falarem, vocês vão apanhar. Pode bater. Mas se vocês falarem desse nome, vocês vão morrer. Pode matar. Nós vamos falar. Por que os caras chegam ao absurdo de expor a morte por causa de outra pessoa? As pessoas hoje não entram na briga assim com os outros. E por que dois apóstolos, aliás dois não, a grande maioria, se colocou numa condição de entrar numa causa de Cristo? De duas uma: ou era muito verdade aquilo que eles presenciavam, ou eles eram muito loucos, ou esses caras eram muito pirados. Sabe, irmãos, para nós chegarmos aqui, deixa o versículo aí, põe aí para mim. Para nós chegarmos aqui e falarmos, pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos, isso aqui não é um versículo qualquer, irmão. Isso aqui não é um textozinho qualquer, não. Isso aqui está retratando a história de dois homens que alguns dias depois apanharam absurdamente, que alguns anos depois sofreram martírio, que representavam um povo que em sua grande maioria morriam por uma causa. E por que alguém morre por uma causa? Ninguém morre sem causa. Se você chegar para algum discípulo do Islã e você perguntar por que ele é um homem bomba, ele vai apresentar uma causa. Eles tinham uma causa. A questão aqui nesta noite é: nós temos uma causa, mas ninguém defende uma causa que para si mesmo não seja justa. Ninguém defende uma causa que para si mesmo seja inválida ou seja fraca. Por que o cara é islâmico? Porque ele acredita naquilo. Por que o cara é comunista? Porque o cara acredita naquilo. Por que o cara é, sei lá, qualquer movimento? Não estou fazendo juízo de valor aqui em movimentos, não. Porque o cara acredita naquilo, porque senão ele não defenderia. Eles acreditavam piamente. Isso. Pode participar. Eles acreditavam com toda a força que eles tinham no seu interior naquela causa. E essa causa aqui chamava-se Jesus Cristo, Evangelho. Agora, irmãos,
Então eles diziam: nós vamos falar daquilo que nós ouvimos. Os caras acreditavam naquela causa, porque aquela causa tinha um valor na vida deles. Você só descobre o porquê que alguém defende outro devido ao tipo de benfeitoria, de experiência que aquela pessoa teve. No caso aqui, com o objeto a ser defendido, no objeto a ser a causa. Se eu não fizer nada por você, você não vai me defender. Agora, se eu entrar na frente da bala por você, a menos que você seja ingrato, você vai me defender. Então, algum tipo de experiência esses caras tinham tido com Cristo para dizer isso. Nós não vamos parar, porque nós vimos e ouvimos algo muito forte, muito poderoso. É aqui que chega a questão. Nós, como cristãos, deixa eu fazer uma pergunta para você agora no início, porque lá na frente você responde ela. Não responde agora não. Quem fala de Jesus aí? Tudo bem. Vocês levantaram até meio rápido, né? O irmão lá no fundo levantou as duas mãos. Quem fala de Jesus aí? Deixa eu ver. Que bom. Mas se eu e você, se nós que estamos aqui fôssemos proibidos, disposição, tá? Pode ser que um dia seja real isso. Mas se nós fôssemos proibidos de falar de Jesus, e agora, o que eu faço? De repente alguém diz: mesmo assim eu falaria. Não, mesmo assim eu falaria. Não estou acusando você, querido, mas de repente o Espírito Santo fala para mim e para você: mentira. Como cantava Luiz Gonzaga: que mentira, que lorota boa. Você não fala nem agora que você não tem proibição nenhuma. Quanto mais um dia se você de fato for proibido. Sabe, irmãos, esses caras, eles estavam proibidos de falar, e eles defendiam uma causa proibida, devido ao nível de experiência que eles tinham tido com Jesus. E aqui que chega uma parte da mensagem. Qual é o tipo de experiência que a gente tem com Jesus? Porque dependendo do tipo de experiência, você não precisa nem contar, porque não vale a pena. Mas dependendo do nível de experiência, você quer contar para todo mundo. Paga passagem de avião e vai para uma praia. Você vai para Fernando de Noronha. Alguém já foi em Fernando de Noronha? Olha aí. Como não? Temos aqui um ali, ó, que foi. Vai lá quase toda semana. Alguém já foi aqui para o Havaí? Não, nesse caso não. Aí você vai contar para alguém que você foi? Irmão, cai na real. Ninguém faz viagem para descansar. Ninguém faz viagem para conhecer o lugar. Ninguém faz viagem para distrair a cabeça. Todo mundo faz viagem só com um propósito: tirar foto e colocar no Facebook, irmão. É isso. Porque se não tiver o celular, a pessoa nem vai. Você quer contar. Você quer contar como é que foi a experiência. Aí, qual que é o teu nome, querido? Aí o Samuel, você volta de Fernando de Noronha. Nome é bonito, tem gente que nem sabe falar. Outro dia a irmã falou para mim: pastor Machado, a minha vontade mesmo é viajar para Fernando de Antônia. Pronto, irmão, Fernando de Antônia. Falei: lá é bonito, hein, irmão? É em Minas, né? Ela falou: é pro lado da Bahia lá. Então, aí você viu o golfinho. Essas coisas têm esses negócios, né? Já percebeu que o golfinho nunca vem em Praia Grande, irmãos? É o governo que faz isso, pra você gastar dinheiro para ir lá. Aí você vê golfinho, vê cavalo marinho. Nossa, você volta muito ansioso para falar para as pessoas: cara, você tem que ir. Querido, isso aqui é triste. Se nós não temos falado de Jesus, se nós não temos falado do Evangelho, nós já encontramos um problema. O quê? Nós não temos tido experiência com o Evangelho. Nós não estamos tendo experiência com Cristo. A nossa experiência com Cristo, ela é fraca. E por isso nós não falamos dessa experiência para ninguém.
Sabe por quê? Porque essa experiência não é capaz de impulsionar as pessoas, de motivar as pessoas, lembra daquilo, Clebinho? De tornar aquilo irresistível. Sabe, querido, às vezes a gente vai falar de Cristo para a pessoa mais ou menos assim: você tem que ir para a igreja, tá bom? Você acha que alguém vai? Às vezes a gente apresenta Cristo da forma mais pejorativa possível. A gente apresenta Cristo da forma mais religiosa possível. A gente apresenta Cristo da forma mais agressiva possível. Você tem que ir para a igreja, hein? Senão você vai para o inferno. O cara já dá um passo para trás. Essa desgraça da tua vida, porque você sabe, quando fala a palavra desgraça para quem é do mundo, é como se você tivesse falado a pior palavra, né? Essa desgraça. Não, que o inimigo. Não, querido, eu não sirvo. Primeiro que eu não sirvo Jesus por medo de ir para o inferno. Eu sirvo Jesus por vontade de conhecer o céu. E essa tem que ser a motivação da minha pregação. Mas Cristo tem sido retratado por nós da pior forma possível. E a questão é: onde está a nossa experiência com Cristo? Sabe, irmãos, às vezes a gente fala da nossa experiência com Cristo como se fosse uma experiência comum. Lembra do dia que na ministração aqui eu falei: para tudo. Cara, você está adorando Jesus por quê? A impressão que dá é que não, eu adoro Jesus porque ele me deu um par de congas, de chutes. Não, eu adoro Jesus porque ele me deu uma caixa de paçoquitas. Vem 14, dá para 2 semanas. Não, eu adoro Jesus porque ele me deu esse bottom aqui. Bonito, né? Você tem ciência do que Jesus fez na sua vida? Estou fazendo uma pergunta, o Espírito Santo está perguntando isso para mim e para você. Porque a impressão que dá é que Jesus te deu uma porta de trabalho. Querido, mas porta de trabalho não precisa ser Jesus para te dar, não. O governo, por mais corrupto que ele seja, ele pode te dar uma porta de trabalho. Não, Jesus curou eu. E quem falou que precisa fazer muita coisa para te curar? Se o cara estudar 6 anos na faculdade, ele te cura também. Não, eu adoro Jesus porque ele abençoou meu casamento. Se você ir em bons terapeutas, eles vão te ajudar a mudar teu casamento também, se você fizer o que eles estão mandando. Querido, Jesus não, ele pode fazer isso. Mas o que Jesus ele fez por mim e por você, ninguém poderia fazer. Você estava num caminho, e você viveria nesse caminho uns 80 anos, uns 100 anos, alguns alcançariam um pouco mais, né? Mas quando você morresse, você estaria fadado a uma vida separada de Deus eterna. E Jesus, ele se colocou na frente por você. Ele disse: eu vou me separar de Deus e experimentar a morte eterna que era para eles experimentarem. E na minha vitória, mediante esta morte, eu darei para eles uma palavrinha chamada graça. E é essa graça que dará a eles o direito deles viverem eternamente ligados a Deus. Isso não é qualquer coisa. Todas as religiões, até aquelas que supostamente pregam uma vida eterna, para você ter a vida eterna você precisa fazer algo. Jesus falou: não, para você ter a vida eterna eu vou fazer algo. Irmão, não tem maior experiência do que a eternidade. Não tem maior experiência do que o Evangelho. Eu vou te falar a real. Não existe experiência fraca com Jesus. Se você teve uma experiência com supostamente Jesus, mas ela não foi forte o suficiente para você andar nos caminhos dele, para você representá-lo como sal da terra e luz do mundo, eu chego ao ponto de dizer claramente que você não teve uma experiência com Jesus. Porque se eu de fato tenho uma experiência com Cristo, nada mais agora satisfaz minha alma. Essa é a experiência maior que alguém pode ter. É a experiência de ser encontrado por Jesus
e ter a sua vida transformada, na verdade ter o seu curso de vida transformado, porque de uma vida morta para a eternidade, ele passou para uma vida viva, para uma vida graciosa ao lado de Deus. Essa é a maior experiência. Cara, e como é que você conta as suas maiores experiências? Se você não tem motivação para contar sobre a maior experiência que você tem na vida, então ela não é maior para você. Se você não tem desejo, se você não tem motivação para falar dessa experiência que você teve com Cristo, então você não teve, então eu não tive. E agora nós entendemos o porquê que esses homens estão dizendo: como é que eu não vou falar? Como é que eu não vou falar de alguém que deu a vida por mim? Eu vi ele morrendo, eu vi ele ressuscitando, eu vi os feitos, eu vi os milagres. Como eu não vou falar daquilo que eu vi, daquilo que eu ouvi? Esta é minha causa, esta é minha experiência, isto é o que me empolga, isto é o que me motiva. Amém? Quantos estão crendo nisso em nome de Jesus? E o objetivo do Espírito Santo nessa noite aqui, querido, é fazer com que nós, a igreja do Senhor, a gente venha despertar para algo. De repente nós como cristãos, de repente nós como representantes desse reino, estamos falhando quando não representamos esse reino, quando não representamos esse evangelho. E por que alguém que tem uma experiência com Jesus, como é que você me explica uma pessoa que tem uma experiência com Jesus, mas depois de ter tido essa experiência, ela se desvia de Jesus? Querido, tem gente que vai no reencontro, no retiro de cura interior, que a gente promove, daí 2 meses, 3 meses, você fala: cadê o cara? O cara desviou. Cadê o cara? O cara não se batizou esses dias aí? Cadê ele? Pois é, para onde ele foi? Não sei, procura ele. Por que isso é possível? Por que não, Jesus morreu na cruz, essa é minha causa. Aí passa alguns meses, alguns anos, estou meio desanimado nessa causa. Como assim? Está desanimado? Sabe por quê, querido? Sabe por que isso tem acontecido? Porque nós estamos invertendo o lugar da nossa realização. E quando a gente inverte o lugar da nossa realização, isso vai acontecer mesmo. Irmão, você estava indo para o inferno, não estava? Não, alguém aqui não deve, alguém já nasceu santo aqui. Eu e você estava indo para o inferno, não estava? Agora você está na onde? Agora você está onde? Você não está no céu. Você estava perdido, não estava? Agora você está o quê? Não, você não está salvo. A única coisa que Jesus fez, querido, foi quebrar aquele laço que puxava você para a morte, e Ele inverteu você de posição e colocou um outro laço na sua mão, e agora você está sendo puxado. Por que o Paulo dizia assim, eu estou correndo para o alvo? Porque ele tinha um alvo a ser alcançado. Porque se ele já tivesse alcançado o alvo, então beleza. Se eu já alcancei o alvo, o que eu preciso? Não preciso mais nada. O jogador de futebol aí, eu já ganhei o quê? Paulista, Carioca, Brasileiro, Copa Comembol, Copa do Mundo, Interclasse. Acabou. Não, eu não ganhei nada ainda. Eu só estou sendo atraído para a eternidade. Esse é o meu alvo, essa é a minha causa. Então, se eu tenho um alvo a ser alcançado, se eu vejo esse alvo cada vez mais perto, não há chance de eu me perder, não há chance de eu desviar o meu caminho. Agora o problema, querido, é que você tem um relacionamento com Cristo mais ou menos assim, como se você já tivesse alcançado tudo, não tem mais nada para alcançar. E agora, como não tem mais nada para alcançar, você olha para um lado, olha para o outro e fala: isso é o Evangelho? Isso é o reino de Deus? O pagodão lá é mais da hora. O carnaval, vamos lá.
hoje eu vou encontrar o Satanás na esquina. É mais interessante. Claro que é. Paulo olhava e falava assim: não, a experiência que eu tive me colocou a caminho de um alvo. E aí, cara, quando eu olho para essa eternidade, eu falo: meu irmão, não dá para comparar não. O Paulo falou isso em Romanos 8. Não dá para comparar a glória que será revelada com as aflições que eu sofro agora. Você acha que vai ser o quê, cara? Se tudo que existe no mundo foi feito por Deus para ser usufruído pelo homem Satanás, que não tem direito em usar isso, mas usa isso indevidamente, dando um certo prazer para o homem que, por si só, ele já mostra o quanto ele é infeliz, porque ele não dura nem no tempo presente, o que dirá eternamente. Me fala uma pessoa numa balada que é feliz sempre. Me fala uma pessoa que quando fecha a balada ele fala: eu quero ficar aqui. Não tem. O vazio do homem só pode ser preenchido pela eternidade. Esse era o alvo do Paulo. Ele fala: então a minha motivação em falar é essa experiência que eu tenho, porque a experiência do alvo que ele estava correndo da eternidade era experimentada aqui. Deus vai dando a fração da eternidade para mim aqui, para eu continuar correndo para lá. Amém, querido? Isso não é uma experiência fraca, isso não é uma experiência rasa. Jesus não é qualquer coisa. Você pode ter uma boa formação, uma boa convicção, um bom estudo, bem educado, caráter caridoso, faz esmolas para os outros. Esse comportamento todo teu estava te levando para o único lugar, para o inferno. Porque com todos esses adjetivos, você era destituído da glória. Jesus não é qualquer coisa, porque ele não se tornou só mais uma coisinha boa que você fez. Jesus pegou toda aquela tua vida, inclusive as coisas que você achava boa, e crucificou, e fez nascer uma nova criatura. E se você já era bom, com uma nova criatura você vai ser melhor ainda, mas você é nova criatura. Não tem ninguém que chega até Jesus, e Jesus fala assim: vamos passar ele pelo batismo? Vamos. Mas ele não precisa mudar tudo não, dá para continuar do jeito que está, só põe o botãozinho aí, Jesus, pronto. Não, querido, aceitou Jesus, tem que morrer. E se tem que morrer, porque não serve para você. Então é nova criatura. Eu estou ministrando pelo Espírito Santo de Deus para dizer que Jesus não fez qualquer coisa na sua vida. Ninguém é capaz de fazer o que ele fez. A história da humanidade é milenar. Nunca se ouviu falar na história. Cientista, político, jornalista, escritor, poeta, ateu, todo mundo tem que reconhecer isso, que a única religião que fala de alguém que morreu pelo outro chama-se cristianismo. E eu acredito nisso porque isso é real. E não se pode esconder fatos históricos. E eu não estou falando de religião, eu estou falando de história. O único que morreu por um outro homem foi Jesus. Queira ser você religioso ou não, isso é verdade. Esse já era o motivo suficiente para eu crer nele. Como eu creio nele, eu assumo o que ele fez na minha vida. E ele me deu a eternidade. E eu estou correndo para esse alvo. Aleluia! É aqui que muitos irmãos pecam. Por que a experiência que alguns têm com Jesus tem sido fraca? Porque ela não está colocando o alvo lá na frente. Ela acha que, bom, Jesus já é isso aqui. E por que quando você aceitou Jesus, ele já não te arrebatou, já levou para a eternidade? Aleluia! Porque quando Adão saiu do jardim do Éden, ele saiu sozinho. Deus é tão poderoso que ele disse: mas você não sabe mais voltar para cá, de tão perdido que você está. Mas eu dou uma experiência dentro do seu interior, chamado Espírito Santo. E sabe como é que vai agir essa força do Espírito Santo dentro de você? Como? Desejo, sede. Na procura da água eu encontrei a fonte de água-vida chamado Jesus. Você vai andando com sede, seja levado pela sua sede. Você vai andando com sede, vai andando com sede, vai andando com sede.
E sabe quem é que faz despertar essa sede dentro de você? Uma experiência chamada Espírito Santo. E você vai andando com sede, até chegar na eternidade, onde diz em Apocalipse 22 que ali flui um rio de eternidade, o rio da cidade santa de Deus. Lá o rio. Isso é uma figura metafórica lindíssima que está mostrando: há um desejo promovido pelo Espírito Santo dentro de você, dizendo: vai se encontrar com Deus, vai se encontrar com Deus, e o teu alvo é se encontrar com Ele. Isso é uma experiência qualquer? E como nós, com essa experiência, não falamos dela para ninguém? E como nós, com essa experiência, ficamos calados? E como nós, com essa experiência, agimos como se nada estivesse acontecendo? Não está acontecendo qualquer coisa. Os cristãos armenos, quando foram invadidos pelo Império Bizantino, eles colocaram uma frase, essa frase está lá na praça da Liberdade, lá na Armênia, lá da estação armênia. Podem amarrar os nossos pés, podem amarrar as nossas mãos, porque o nosso coração é que clama por liberdade. Pedro e João estavam dizendo: o que vocês estão propondo como sofrimento para nós não se compara com o tipo de experiência que a gente tem. E é por isso que Paulo e Silas, depois de ter tomado um pau o dia inteiro, esses caras estavam lá: lindo, lindo, lindo és. Os caras estavam lá na cadeia: lindo, lindo. Esses caras têm motivo para adorar como? Sendo que eles apanharam o dia inteiro. O alvo, a sede, o Espírito desvém, o Espírito atrai. Sabe por que o filho pródigo voltou para casa? Porque uma força chamada Pai atraía, dizendo: volta para casa. Essa experiência que eu estou dizendo, a experiência que o Espírito Santo está te trazendo, vem. Como, porém, eles pedirão a Ele que o salvem sem crerem nele? E como podem crer nele se nunca ouviram falar dele? E como podem ouvir acerca dele sem que alguém lhes fale? Próximo. E como é que alguém irá para lhes falar sem que outros o enviem? E é sobre isso que as Escrituras falam quando afirmam. A primeira parte que a gente não entende direito, mas ele explica depois embaixo. Ó, como são bonitos os pés dos que pregam o evangelho da paz com Deus e trazem notícias alegres das coisas boas. Agora ele resume a síntese aqui, ó. Em outras palavras, como são bem-vindos aqueles que vêm pregando a boa nova de Deus. Quem é que está falando como são bem-vindos? Os anjos, os céus, a eternidade está dizendo: vem, bem-vindo. Quem está indo para o céu dizendo: eu estou indo, é chegado a vós o reino, vem comigo, vem comigo. É isso que esse versículo fala. Conformosos são os pés daqueles que anunciam, é isso. Você está indo para um lugar e está gritando para todo mundo: vem comigo. Só que se você não tem gritado, você não está indo. Só que se você não tem falado, você não tem experiência. E essa noite é uma noite de exortação, porque o desejo de Deus é que você seja um arauto, um proclamador, uma testemunha, alguém que vai falar de suas experiências. E Ele não te chamou para contar em realidade, notícia fictícia. Ele não te chamou para contar conto. Ele não te chamou para falar de filosofia, de poesia. Ele não te chamou para falar assuntos irreais. Ele te chamou só para falar aquilo que aconteceu na tua vida. E se o que aconteceu na tua vida foi a maior experiência que você teve na tua vida, que é a certeza que agora você tem salvação, você não vai se controlar, e você vai repetir essas frases de Pedro e João: nós falaremos. Posso ouvir um glória com vontade aí? Amém? Crê nisso em nome de Jesus. A Bíblia vai falar de dois homens, e eu quero acompanhar com você um pouquinho a história desses dois camaradas aí. O nome de um era Filipe. Olha o que diz em João capítulo 1, versículo 43. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse o quê? Segue.
Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: encontramos aqueles sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael disse: ué, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe respondeu, repita aí, gente. Jesus está chamando os seus discípulos e ele passa num lugar chamado Betsaida. Daí ele encontra um camarada chamado Filipe, e ele chega para o Filipe e diz assim: ó, me segue. Filipe abandona tudo e quer ir. Irmão, ninguém troca uma coisa por outra se a outra não for melhor. E a primeira coisa que Jesus fala assim: segue-me. E a primeira coisa que acontece aqui é que Filipe renuncia a vida dele, porque ele entendia que aquela experiência com Cristo seria melhor. O problema já começa aí, irmão. Tem gente que quer seguir Jesus, mas sabe aquele cara que está andando com um monte de mala nas costas, nas mãos? Peraí, Jesus, eu estou indo com um monte de coisa. Ele falou: não, deixa isso aí, cara. Não precisa enterrar minha mãe. Não precisa enterrar, deixa aí. Morto é com morto. O problema é que Jesus já considerou muita coisa morta na tua vida, mas você não considerou ainda, por isso você quer enterrar. Ele fala: não, agora o relacionamento vivo é comigo. E você não enterra relacionamento vivo. Teu problema é que você está se relacionando com um sentimento morto e enterrando o relacionamento vivo. Porque o único relacionamento capaz de produzir vida é Cristo. O relacionamento do mundo produz morte. E Jesus falou: você rejeita isso, me segue, do contrário, você vai estar se enterrando vivo. E o Filipe falou: beleza, eu quero essa experiência para a minha vida. E a experiência que Filipe tem ao lado de Jesus por pouco tempo foi tão forte que ele criou uma convicção: encontramos quem? Messias. Na teologia judaica, o Messias não era qualquer pessoa. O Messias era o cara. Era o cara. E nós encontramos ele. E essa experiência foi tão forte que ele sai correndo desesperado para ir falar com um amigo, Natanael, que era um outro cara bom de teologia e que também estava esperando o Messias. E ele diz: encontramos. Experiência, convicção. Eu falo daquilo que eu vejo. Irmão, a gente não pode falar de santidade se a gente não buscar santidade, se a gente não vê santidade. A gente não pode falar de perdão se a gente não busca perdão. A gente não pode falar de amor se a gente não vê perdão, amor. A gente não pode falar de graça se a gente não tem essa graça. Filipe estava falando: eu encontrei o Messias, porque eu tive experiência com ele. Como é que eu vou ocultar isso? Como é que eu vou ocultar aquilo que eu sinto? Esse é o grande... Esse é o grande contraditório para o movimento ateu, que quer fechar a igreja, que diz que isso aqui é coisa de retardado. Porque eles querem que pessoas que provaram de algo se submetam a um regime fantasioso, tentando provar que aquilo não é verdade. Como você está vendo, você está presenciando. Como é que eu vou provar para mim mesmo que eu não estou vendo o que eu estou vendo? Como é que eu vou provar para mim mesmo que eu não estou experimentando o que eu estou experimentando? Filipe falou: eu experimentei. Você duvida? Mas vem coisa boa de Nazaré? Olha aí, não fica não fica no teu imaginário, não fica na tua racionalidade, não. Vem ver. Vem ver. Que possamos ser testemunhas e que possamos carregar essa frase tão curtinha, mas tão poderosa: vem ver o que eu estou vendo. Vem ver o que eu estou vendo, vem sentir o que eu estou sentindo, vem receber o que eu estou recebendo. Aleluia! Alguém aqui quer ser essa testemunha? De duas uma, querido: ou você é ingrato e não quer compartilhar aquilo que você recebeu de Cristo. Só que os ingratos, os não voluntariosos que não sabem amar, não conhecem a Deus, então já descarta essa opção. Ou você não teve experiência. Nossa experiência com Cristo é mostrado quando a gente fala: vem ver. Oh, que coisa bonita, esses que estão chegando, eles estão chegando, estão gritando, né? Vem, vem. Por isso que o Espírito e a noiva dizem: vem.
Que a gente sempre acha, não, o Espírito e a noiva diz vem. A noiva, eu digo vou, e ele diz vem. Eu digo vem, e ele diz vou. Mas a gente tem permissão espiritual para isso, né? Para entender que, como diz lá em Timóteo 2, todo homem seja salvo, que o Espírito está dizendo para os homens, vem. Mas você que já foi, se junta a esse coral e diz junto, vem. Querido, ninguém que foi para um lugar muito maravilhoso não tem desejo de levar as pessoas que amam para lá. Concorda comigo ou não concorda comigo? A menos que aquilo não seja maravilhoso, você não quer levar ninguém. Alguém tem experiência com Cristo? Lembra a semana passada que o bicho pegou aqui na hora da mulher samaritana? Eu encontrei alguém que falou minha vida. Encontrei alguém que mudou minha vida. E ela levou a cidade inteira. Jesus está falando, eu estou tendo uma experiência com você, porque rios de águas vivas vão fluir de dentro de você. Mas alguém vai beber da água que você está bebendo. Mas alguém vai experimentar o que você está experimentando. Mas alguém vai chegar aonde você vai chegar. O Evangelho, ele não se move em cima de uma plataforma chamada individualidade. Maria, o nome dele é Jesus. O nome dele será Emanuel, que significa Deus comigo. Não, Deus conosco. O Evangelho se move em cima da pluralidade. É você, sua casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua família. Você e seus amigos. Um tempinho para frente, uns meses depois, Jesus olhou a multidão assim no mar de Tiberíades e falou, nossa, quanta gente com fome. Olha o que acontece. Jesus chega para o Filipe e pergunta para ele, Filipe, onde nós compraremos pão para esse povo aí? Mas a Bíblia diz no versículo 6 que Jesus sabia o que ele ia fazer, mas ele estava fazendo isso para provar Filipe. Amém? Aqui o provar aqui é literalmente saber qual era o comportamento dele. E aí? Sabe o que Filipe faz? Não sei. Nem 200 denários era suficiente para poder comprar pão para essa turma toda. 200 denários era 200 dias de serviço. Cara, mas essa é a resposta de alguém que alguns meses atrás tinha encontrado o Messias? Não. E o problema aqui no Filipe é justamente isso. Quando o Filipe começa a ter a experiência de Cristo com ele desgastada, porque o alvo dele começou a mudar, porque a sede dele deixou de ser alimentada. Você pode substituir água por outras coisas, mas elas vão te matar mais cedo. Irmãos, quando nós paramos de olhar para o alvo, Cristo, eternidade, e deixamos de ser ligado por nossa sede, a experiência com Cristo começa a se desgastar. Por quê? Porque quando a gente acorda de manhã, é aquela frase, se a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, é porque a gente precisa dela. Você reconhece que não precisa, que você pode trabalhar, não precisa de orar, você pode viver uma vida muito feliz, não precisa de estar na igreja, que você pode ter uma vida muito abençoada, não precisa fazer nenhuma oração, não precisa nada disso. Jesus olha para você e diz, olha, não, você não entendeu, porque o que eu fiz na tua vida, ninguém fez, que foi a eternidade. Então o teu foco está no lugar errado. E aí, meus amados, Jesus ele faz uma pergunta proposital. Por que Jesus faz essa pergunta proposital para Filipe? E aí, o que acontece agora? Porque ele esperava que Filipe poderia falar, o Senhor pode fazer qualquer coisa. Eu, com os meus olhos vi o Senhor curando algumas pessoas já. Eu com os meus olhos vi o Senhor transformando água em vinho. Irmãos, quando a gente tem uma experiência muito boa, a gente cria também uma expectativa muito grande. Por que você está perdendo a sua expectativa, Felipe? Olha para mim aqui, filho. Jesus prometeu alguma outra coisa que ele não é capaz de cumprir para você ficar tão desapontado com ele? Não, eu não estou servindo mais Jesus não. Por quê? Não, porque ele pisou na bola. Ele falou que ia me levar na eternidade, mas ele mudou de opinião. Eu sou mesmo ontem e hoje serei eternamente. Ele não mudou nada do que ele falou que te daria, e já está te dando.
Então quem está desgastando esse relacionamento é você, porque está provando outra água. Felipe, o que está acontecendo? E aí, irmão, você vai perceber que o Felipe, ele vai entrar num movimento tão íngreme, num declínio tão grande, que já quase no final, Jesus já perto de morrer, Jesus começa a dizer: olha, se eu não for para o Pai, eu não posso enviar o Paracletos, mas vai vir aí o Espírito Santo e tal, a gente falou isso aqui esses dias. Aí o Tomé fala: a gente nem sabe para onde você vai, como é que a gente vai saber o caminho? Jesus falou: eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Aí o Felipe dá o maior fora que ele podia ter dado, do cara que tinha falado lá atrás: eu encontrei o Messias, vem ver, Natanael. Já pisa na bola porque Jesus testa ele e ele não tem reação nenhuma. O problema começa quando você já começa, irmão, a não ter muita reação. É embotamento que fala, né? Você começa a ficar meio embotado, não tem reação com algumas coisas. Jesus tenta promover alguma coisa e você fica assim: o que está acontecendo? Tem gente que o Espírito Santo está querendo agir na vida dela de uma forma tão grande que ela está embotada pelo pecado e ela não está percebendo. Eu estou tentando te provar porque eu quero fazer alguma coisa. Por que você acha que Jesus chegou andando sobre o mar? Porque ele queria que alguém se arriscasse. Cara, o Espírito Santo vai começar a promover coisa tão doida na tua vida, porque ele está esperando que você se lance, ele quer que você seja essa testemunha. O Senhor Jesus faz coisas, irmãos, inimagináveis, porque Ele tem um desejo de despertar em nós essa voz que testemunha, que fala das nossas experiências. Ele não te chamou para você ficar no cantinho ali, não. Eu dou risada quando muito irmão vem falar comigo: não, Deus me chamou para ir na igreja, mas só para eu ficar no meu cantinho. Que cantinho, irmão? Não existe membro do corpo que não seja importante. Pode ser que aqui na igreja você fica ali no cantinho, mas e lá no seu trabalho, e lá na academia, e lá na faculdade? Você fica aqui no cantinho, mas lá você é um arauto de Deus, e lá você faz um estrago no inferno, irmão. Amém? Quem crê em nome de Jesus? Aleluia. Então ele quer um comportamento, uma reação nossa. Mas o Felipe estava num declínio tão grande, irmãos, que aí o Tomé já deu um fora, e aí o Felipe vai dar outro fora. Solicitou o Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai e é suficiente para nós. Não, que glória a Deus. Isso aqui é uma desgraça, isso aqui é uma tragédia. Olha o próximo versículo. Então Jesus ministrou-lhes: há tanto tempo estou convosco e tu não tens conhecido, Felipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. E como é que você pode falar que eu tenho que mostrar o Pai para você? Próximo. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza suas obras. Aí depois ele vai falar que se a gente crê no nome dele, a gente fará coisas maiores que a dele. Irmão, se eu pudesse chegar para o Felipe e falar assim: cara, o que aconteceu? Porque no início você saiu gritando: encontrei o Messias, encontrei o Messias. Aí foi: você acha que eu posso fazer alguma coisa? Não sei. E no final da vida de Jesus falando que Ele é o caminho, você pede para Ele mostrar o Pai. Jesus olha para ele e fala: não estou te entendendo. Como assim? 3 anos intensos, experiência em cima de experiência, e você vem falar que não conhece Deus? Você não está vendo Ele em mim? Cara, o Senhor Jesus está ministrando, hein? E Ele está falando que Cristo para muita gente pode começar a perder significado. Sabe por quê? Porque a gente dá valor a coisas importantes. Mas se Cristo começar a perder importância na tua vida, você vai deixar de enxergar quem Ele é, e a tendência é começar a desvalorizar.
E para que eu preciso falar tanto de alguém assim, que na minha concepção não significa tanto para mim? Eu só falo de quem tem significado para mim. Por que eu preciso ser tanto uma testemunha de Jesus, sendo que na minha vida não acontece nada? Imagina, eu nunca falei isso. Não são suas palavras que te condenam, querido, é a tua atitude, é a nossa inércia, é o nosso cristianismo barato, frajuto, que nos torna cristãos individuais, a ponto de achar que eu posso ser um cristão diferente. Não existe. Ser cristão é isso aqui, querido, é ter a parte de Deus inserida dentro de si, que te torna igual a Cristo, por isso cristão. Que lamentável, que triste, mas isso tem acontecido nos nossos dias. Por isso é um apelo do Espírito Santo para mim: beba dessa água, não perca o teu foco. E se eu posso, permitido pelo Espírito Santo aqui, colocar um adendo na ministração de hoje, que tem por título: como não falaremos? Como a gente não vai ser testemunha? Eu poderia ir um pouco além. Se não estamos falando é porque ele está perdendo o significado. Não deixe Jesus perder o significado no teu coração. Não deixe Jesus perder a importância na sua vida. E você sabe o caminho: sede, alvo. Amém? Quem crê nisso em nome de Jesus? Um pouquinho antes desse episódio, explica o porquê que alguns gregos, está no capítulo 12, alguns gregos chegaram até Filipe. Filipe era um nome grego, troca a palavra grego aqui por gentil, alguém que não era judeu. E aí, meus amados, os gregos chegam até Filipe e dizem: a gente quer conhecer Jesus. Sabe o que Filipe faz? Tá aí, pode colocar no versículo enquanto eu vou falando aqui. Sabe o que Filipe faz? Filipe chega até André e fala: querem ver Jesus, vamos falar com Jesus. Jesus, tem uns gregos querendo te ver aí. E Jesus fala: o quê? Grego querendo me ver? Em verdade vos digo que se o grão não cair na terra e não morrer, permanecerá ele ali só, mas se morrer, produzirá frutos. Jesus também falava uns negócios que era para não entender, né, irmão? O que ele está falando aí? Só o homem espiritual entende, porque isso é revelação do Espírito Santo. Jesus estava dizendo assim, o grão cai, nasce fruto. Jesus estava falando basicamente de duas coisas: cair no chão, morte; nascer, fruto, ressurreição. O que Jesus estava querendo dizer para Filipe era: Filipe, você mudou muito, porque quando eu te chamei, você me apresentou Natanael, mas sabe qual foi o tipo de apresentação que você fez ao meu respeito para Natanael? Encontramos o Messias. E agora você vem falar que grego quer conversar comigo. E por que Filipe não falou nada para aqueles gregos que aquele Cristo não era qualquer um, mas era o Filho de Deus? Porque Jesus perdeu o significado. Jesus estava querendo dizer: eles vão conhecer sim, todo grego vai conhecer a mim, mas eles vão conhecer a mim como Salvador, não apenas do povo judeu, mas como Salvador de toda a humanidade. Irmão, não tinha ninguém que tinha uma formação intelectual, filosófica, maior do que os gregos, do que o povo helenístico. E aí esses caras chegam para conhecer Jesus, mas Jesus está deixando bem claro: eles não estão conhecendo mais uma opção teológica, mais uma opção filosófica. Eles estão acostumados com Sócrates, com Platão, sei lá, com quem quer que seja, com Aristóteles. Eu não sou mais um que veio trazer uma nova religião. Tem muitas diversidade. Eu sou o caminho, eu sou o Senhor, eu sou único. E o que eu quero falar para você é justamente isso, Filipe: os gentios vão me conhecer, mas como Messias, mas como Cristo.
Você precisa parar de ter um relacionamento com Jesus como se fosse, grava isso. Você precisa parar de ter um relacionamento com Jesus como se fosse só mais um livro que você tem na prateleira. Eu tenho aqui que fala de culinária, eu tenho aqui que fala de casamento, eu tenho aqui que fala de finanças, eu tenho aqui que fala de Jesus. Jesus não é mais um pensamento na tua vida, irmão, que você pode descartar quando vem algo melhor. Jesus não é uma opção. Não, Jesus é uma opção, não é. Jesus é o caminho. Não tem outra coisa para fazer a não ser ter uma experiência com Ele. Então glória a Deus com vontade aí. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Chamado lá do ID, Mateus 28, e todo aquele que crer e for batizado será salvo, e quem não crer não será condenado, já está condenado. Então você não tem mais uma opção, você já está morto, e só Jesus pode dar vida. O problema é que a gente encara o ID como se tivesse algum tipo de cristão que estivesse dispensado dele. Irmão, não existe cristão dispensado do ID. Não existe cristão dispensado, não preciso falar de Jesus. Isso aí é um chamado que Deus dá para alguns. Não existe chamado para falar de Jesus, irmãos. Se você se tornou cristão, você se tornou testemunha, que vai transmitir a experiência que você tem. E se você não transmite é porque você não é. Você precisa mudar, eu preciso mudar, nós precisamos mudar. Nós estamos nos individualizando e buscando Jesus para nós. Você já tem Jesus, e Ele fala, e agora você vai buscar pelos outros. Amém? Mas o Filipe fez o caminho contrário. A Bíblia vai falar de outro Filipe, conhecido como Filipe evangelista. A gente tem por costume achar que os dois Filipes é a mesma pessoa. Não é. Um Filipe é o apóstolo, e o Filipe de Atos é um Filipe chamado evangelista. A história desse cara começa, irmão, sabe onde? Começa lá em Atos capítulo 6, versículo 5, do 3 ao 7. Quando a Bíblia fala que as viúvas, no tempo da igreja primitiva, estavam sendo deixadas de lado. Amém? Estavam sendo deixadas de lado. Aí começou aquele burburinho. As viúvas estão ficando de lado, estão ficando com fome. Aí Pedro, junto com os apóstolos, diz: então vamos levantar aí 7 homens com 3 características. Quais são? Vamos lá, irmãos. Vocês têm que saber isso. Fala toda hora, né? Não põe não, pô, aí fica fácil. Agora já pôs. Cheios do Espírito Santo e sabedoria. Dá para você participar do culto? Então fala quais eram as características. Cheio do Espírito Santo. Só? E de bom testemunho. 7. Escolheu 7. Vocês vão cuidar basicamente de viúva. De quem? Esse era o ministério de Filipe. Cuida de viúva. Aí está cuidando de viúva, e a viúva vinha reclamando. E o marido? O marido morreu. Que dó. Está precisando do quê? Precisa comprar o gás. Comprar o gás. Compra o gás para a irmã. Tal. Ele era o casa de pão. O casa de pão lá da igreja primitiva. E tal. E aí mandava lá, vê lá, órfão, tem órfão, menino, o pai morreu aqui, manda mais tomate para ele, tal, carne de leite, aquela coisa toda, tal. O menino precisa de bolacha para comer, manda bolacha lá, tal. E ele cuidando, aquela correria. Mas aí entra no meio do caminho aí um cara chamado Paulo. E Paulo era danadinho, irmãos. Paulo perseguiu a igreja bonito. E começou aquela perseguição em Jerusalém, e entrava na casa e matava todo mundo. Aquela gritaria, aquela gritaria. Enfim, a igreja se dispersou. Cada um foi para um canto. E aí no capítulo 8 de Atos diz assim, enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por qualquer lugar que fossem. Indo Filipe para uma cidade chamada Samaria. O que ele fazia? Ninguém pode dar um brado de adoração aí, né? Porque não está entendendo. Está entendendo isso aqui, irmãos?
Como que o Espírito Santo vai agindo, e o cara é sensível a entender o que o Espírito Santo está falando, porque esse cara foi chamado para fazer o quê? Cuidar de viúva. Esse cara foi chamado para fazer o quê? Cuidar de órfão. Mas quando a igreja é espalhada, ele vai parar num lugar chamado Samaria. Lá não tinha viúva, lá não tinha igreja, não tinha com quem reclamasse. Não tem assistencialismo aqui, porque não tem igreja, então vamos ajudar quem? E esse cara começa a sair para a rua, e ele começa a pregar o nome do Senhor Jesus Cristo. Se o Espírito Santo estiver promovendo uma experiência real dentro de você, você vai entender que tudo aquilo que Deus muda, e Deus muda muita coisa na nossa vida, e nos leva em lugares que a gente jamais imaginaria estar, e nos coloca em lugares com pessoas que falam: como é que eu estou aqui? Mas Ele tem um propósito, que a gente seja testemunha naquele lugar, e quando a gente é sensível, a gente permite Ele fazer isso. A gente permite Ele fazer isso e não se limita. Não, o dia que tiver viúva eu exerço o meu ministério. O dia que tiver viúva eu prego. Não tem viúva, mas tem gente precisando de Deus, e eu vou pregar o Evangelho. O nosso problema é esse, irmãos. A gente acha que exercer o nosso ministério, que ser uma voz que clama no deserto, que falar de Jesus é fazer a diferença onde só tem gente diferente. Irmão, como é que você fala? Eu sou o sal da terra, dentro do saleiro. Eu vou fazer uma diferença como água. Aonde? Dentro da piscina. Eu vou fazer diferença como luz. Aonde? Onde está tudo claro. Permita que o Senhor Jesus faça as coisas mais loucas possíveis, e te coloque em lugares que você não sabe por que você está ali, mas porque Ele quer que você alcance uma pessoa, porque Ele quer que você alcance alguém, porque Ele tem um propósito de nos usar como testemunha. Por que eu estou aqui? Eu não sei, mas Ele vai me usar aqui. Quem crê nisso? Se você tiver uma experiência promovida pelo Espírito Santo muito forte dentro de você, isso vai explicar muita coisa na sua vida. Quem crê em nome de Jesus? Quem quer ser uma testemunha em nome de Jesus?